A queda constante do Bitcoin é uma oportunidade para a compra da moeda virtual ou o prenúncio de uma crise que pode abalar a confiança em um ativo que não tem lastro? Eu espero que a Sara Uska, que é analista de criptoativos do BitBank, tenha essa resposta. E é com ela que a gente vai conversar agora. Sara, boa noite. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite de entrevista. E eu já te lanço a pergunta de $1 milhão. Não, a pergunta de, agora eu consigo ver o valor exato, $91.898. Este valor sobe ou cai ainda mais? Eu vou destrinchar outras perguntas, né? Mas vamos lá para a quentura do momento. É um momento, é um ponto fora da curva ou agora a gente pode esperar aí um cenário mais nebuloso? Quem aposta em Bitcoin deve estar sem dormir com essa mesma pergunta, é claro. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Essa última semana o investidor cripto está precisando segurar o coração, né? Porque realmente foi aí um susto, uma queda muito grande, como você falou, quase 25% desde a última alta histórica em outubro. Mas, assim, para a gente entender a movimentação do Bitcoin, a gente tem que entender o cenário macroeconômico. Então, o que levou essa queda do Bitcoin para a gente entender se é algo que vai se perpetuar ou se é algo que a gente pode entender que daqui a pouco vai ter uma correção. Então, a gente tem que olhar primeiro aí as ações das empresas de tecnologia, que também teve uma grande queda, e isso aumenta a aversão, diminui o apetite de risco. E o Bitcoin é considerado um ativo de alto risco, então o investidor de cripto ele já fica ali um pouquinho assustado. A gente tem também a última declaração do Federal Reserve dos Estados Unidos, não dava muitas expectativas, uma perspectiva a curto prazo de que ia ter uma queda nos juros ou algum outro incentivo econômico que também deixa o investidor um pouquinho ali assustado. Então, hoje, para a gente entender como o Bitcoin vai se movimentar, a gente tem que olhar primeiramente o cenário macroeconômico e tem alguns indícios que vêm em seguida disso, que a gente também pode observar, como a entrada ou saída de ETFs à vista de Bitcoin. Então, nessa última semana, a gente teve uma saída ali de um pouco mais de $1 bilhão, o que também assusta e faz posições que estão alavancadas ali no mercado futuro também serem realizadas. Então, você falou aí da quebra dos $100 mil, né? Então, muitas operações estavam ali para acontecer uma venda quando batesse essa cotação ou outra. Então, vai em cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra. Agora, é observar a próxima divulgação ali do financeiro monetário dos Estados Unidos para entender como que o Bitcoin vai seguir. Sara, para que todo mundo que esteja mais ou menos habituado com o Bitcoin, com as criptomoedas, eu coloquei aqui um histórico recente. Vamos pegar uns últimos meses da cotação do Bitcoin. Então, a gente tem uma baixa expressiva que foi aqui. Espera aí um pouquinho. Deixa ele me obedecer melhor aqui. Tá aqui. A gente teve uma baixa expressiva do Bitcoin aqui, ó, em outubro, só porque estou precisando mostrar, está me obedecendo pouco hoje. Depois, um valor recorde de 125 mil e agora a gente está nessa baixa aí perto dos 91.092. Eu conversei com outros analistas, nesse período entre setembro e outubro, se falava muito do inverno do Bitcoin, né? O inverno das criptomoedas, que teria aqui depois uma queda em novembro, algo cíclico, que acontece de tempos em tempos. Agora, a tendência é que este tal do inverno duraria até outubro, comecinho de novembro. Nós já estamos na segunda metade de novembro. Essa queda aqui, ela entra em algum outro marco histórico? Porque o que eu aprendi é que tal do ciclo do inverno cripto acontece ali num fenômeno de 4 em 4 anos, de X em X tempo. E que voltaríamos a ter uma subida
mas agora em novembro. Não aconteceu. Estamos vendo aqui um fenômeno isolado ou a gente pode colocar essa situação nesses fenômenos já previstos? Tá, durante muito tempo, e quando eu falo muito tempo, é pouco tempo, na verdade, porque o mercado cripto ele tem só 17 anos. Então, se a gente está falando de ciclos de 4 anos, a gente tem aí 4 ciclos para serem analisados e a gente tirar nossas conclusões a partir daí. Dá para falar que em 2025, esse conceito dos ciclos do inverno cripto, do verão cripto, ele está caindo um pouquinho por terra. Porque quando a gente calculava, olhava os gráficos para entender o que ia ser inverno e o que ia ser verão, a gente olhava para o nosso mercado. Então, o comportamento do Bitcoin ali, os fatores muito internos do mercado cripto. Mas a adoção aumentou muito, a gente teve vários ETFs ali, investimento institucional, tesourarias de Bitcoin. Então, a gente não é mais suficiente olhar só para esse micro. Agora, a gente precisa olhar para o macro, como eu falei, da macroeconomia, dos investimentos institucionais, porque é isso que está mexendo o ponteiro agora. Então, a gente não consegue mais delimitar essas estações de inverno cripto, verão cripto, isso vai acontecer aqui, agora. Então, a gente entendia, sim, essa análise até agora, mas a gente tem que lembrar que é um mercado novo. E essa análise está mudando o tempo todo, e em 2025 não é suficiente olhar só para o micro. Então, a gente não consegue dizer quando começa inverno, quando começa verão, com precisão agora, tá? Sara, é óbvio que o Bitcoin virou um sinônimo de criptomoeda. Mas como você mesmo falou, em 17 anos, nós tivemos outras criptomoedas que surgiram nesse intervalo de tempo. O Bitcoin continua sendo uma âncora, no melhor sentido até. Quando há um fenômeno com o Bitcoin, ele acaba puxando para cima ou para baixo as demais, ou nessa queda abrupta aqui, que a gente viu chegar a 125 mil e agora está quase perto de 90 mil, isso acontece com Ethereum, que eu já sei, mas com Solana, com Ripple, com outras moedas mais recentes, com as stablecoins menos porque elas estão atreladas à cotação do dólar, claro. Mas essas outras moedas, elas sofrem com o mesmo fenômeno aqui da nave-mãe ou elas já operam de maneira isolada? Olha, elas sofrem sim, o mercado como um todo ali, no geral, ele sente um pouquinho o que está acontecendo. Ethereum é imediato, né? Que é a segunda maior. E a gente pode ver isso acontecendo também. Pode ter ali uma alta no interesse de umas altcoins, dependendo, porque se o Bitcoin ele é considerado um ativo de risco, dentre os ativos de risco, as altcoins, que são todas as outras criptomoedas que não são o Bitcoin, elas são de mais risco ainda, e se a gente colocar meme coin, por exemplo, é o risco do risco, né? Então, a gente tem todo tipo de reação. A criação de novas altcoins para aproveitar esse momento de que o Bitcoin não está tão em evidência, mas também quando a gente fala em aversão ao risco, isso afeta as moedas menos estáveis, né? Porque se o Bitcoin é volátil, a gente tem ali algumas altcoins que são 10, 20, 100 vezes mais voláteis que o Bitcoin. Então, elas tentem também. Sara, muito obrigado. E olha, que bom que você venceu esse desafio de olhar algo que ainda está quase no campo da futurologia. Conversei aqui com a Sara Uska, que é analista de criptoativos do Bitbank. Sara, se eu puder fazer um último pedido, mantenha o seu telefone ligado, porque mais ou menos hora nós vamos ligar de novo, porque me parece que essa oscilação não vai ficar aqui. Espero, para quem investe, seja uma oscilação positiva. Quando acontecer, a gente entra em contato de novo para você esclarecer esses caminhos. De novo, eu queria agradecer muito os teus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. De nada, Marcelo.